nome é Fernando Bellato, eu sou faixa preta de Jiu-Jitsu, 3º grau, criador do método do caminho do DGI, o Despertar do Guerreiro Interno. Estou muito contente de fazer parte desse curso e eu vou compartilhar com vocês um pouquinho da minha história, até para quem sabe inspirar alguns de vocês nessa transição. Eu sei que nesse momento da vida muitos estão nessa transição dentro, momentos de guerra interna para momentos de consciência, buscar cada vez mais consciência. Então vou compartilhar com vocês um pouquinho da minha trajetória. A arte marcial, ela sempre fez parte da minha vida. Começou muito cedo, quando eu tinha mais ou menos uns 7, 8 anos de idade, através dos filmes de artes marciais. Meu primeiro mestre foi o Bruce Lee, e por incrível que pareça, a parte dos filmes que mais me tocava era aquela parte onde ele meditava. Eu lembro até hoje assim de uma cena do Bruce Lee em um filme, quando ele ia enfrentar um desafio, portas se fecharam assim ao lado dele, e ao invés dele se desesperar, ele pegou um tiaco dele, colocou no pescoço, fechou os olhos e ficou esperando uma inspiração divina assim, para os próximos passos dele. Então isso foi muito interessante, me tocou muito no filme. Esse fato de, no meio de um desafio, ao invés do guerreiro, do artista marcial se desesperar, ele se acalmar. E aquilo mexeu tanto com a minha criança ali naquela época que eu comecei a fazer meditação sozinho em casa. Eu nem sabia o que eu estava fazendo, mas como aquilo me fazia bem, eu comecei a fazer essas práticas sozinho e quis aprender arte marcial para aprender a meditar. Só que naquela época, muito cedo, eu não tinha ideia de que a arte marcial ocidental, pelo menos, ela estava esquecida dessa parte filosófica oriental, Então, quando eu cheguei numa academia de Shorin de Kempo, que era de um primo de um amigo meu de prédio, assim, eu perguntei pro professor, eu falei, eu quero aprender a meditar. Eu lembro até hoje, fora da academia, numa gradezinha do portão, assim, e ele não soube me levar para esse caminho, me aprofundar. Eu não tinha ideia de que aqui no Ocidente a gente estava muito focado na competição, e perdemos muito dessa essência oriental da filosofia e tal. Depois, muito mais para frente, que eu comecei a perceber isso. Mas o fato é que com 14, 15 anos de idade eu entrei no jiu-jitsu, e aí nessa época de adolescente, pré-adolescente, assim, a gente, pelo menos eu, queria me provar muito para os meus amigos, Momento ali de ginásio, momento de muita competição interna eu tinha ali. Então eu fui para o mundo das competições, eu queria muito me testar, me provar, Então o jiu-jitsu ele fez esquecer um pouquinho desse lado da meditação e me levou muito para um lado de uma disciplina, de uma dedicação, que eu honro também, mas era focado para as medalhas, para esse resultado externo, para mostrar para o outro, olha só como eu consigo, sabe? Então, eu, pelo menos comigo, foi assim, Eu queria me provar, eu precisava do meu lugar no mundo, assim, sabe? De ter esse lugar. E eu conquistei muitos títulos na arte marcial, dentro da minha categoria, pelo menos aqui em São Paulo, era o melhor do meu peso, saí em revistas, tinha meu lugar na academia, e foi assim na minha faixa branca, faixa azul, faixa roxa. Aí quando eu cheguei na faixa marrom, que eu estava assim na minha melhor fase como competidor, tinha uma vida muito promissora assim para frente com o jiu-jitsu, me deu um chute aí interno, no sistema interno, e aquilo começou a parar de fazer sentido do dia para a noite, assim, para mim. Eu não via mais graça em chegar com a medalha em casa, Então teve um dia que eu me lembro de um campeonato, que eu saí do campeonato, minha irmã estava comigo, e eu saí do campeonato que eu tinha ido muito bem, ganhei meu peso e tinha perdido no absoluto, que era todos os pesos juntos, mas tinha ido muito bem, no campeonato excelente, assim. E eu chorei, devia estar muito feliz, mas eu chorei, sabe? Fiquei triste. Minha irmã até não entendeu, ela falou, por que você está chorando e tal, e eu nem sabia explicar. Demorou um tempo até para eu entender isso, mas eu comecei a entrar numa crise depressiva nesse momento. Isso daí eu tinha por volta dos meus 23 anos de idade, 24, que foi meu final, assim, da época de competição. E eu tive depressão, eu fui num psiquiatra porque eu estava triste, pensando em me matar, com vários pensamentos difíceis passando por mim. Mas como eu tinha uma abertura mesmo de autoconhecimento, eu acreditava assim, até na espiritualidade e tal, eu fui buscar autoconhecimento, Fui aprender a meditar, fui aprender a olhar para dentro. E isso começou a transformar muito minha vida, porque eu percebi que até então eu nunca tinha olhado para mim mesmo com um olhar de presença e consciência para eu começar a compreender algumas coisas sobre meus sentimentos,
minhas emoções. Eu nunca tinha olhado com certo distanciamento para mim mesmo, sabe? E começado a assumir para mim mesmo meus medos, minhas vergonhas, coisas assim, sabe? E nossa, foi muito transformador. Eu vi que tinha muita coisa aqui dentro que eu precisaria aprender a olhar e chegar mais perto de mim. Foi esse o processo que eu comecei a fazer. Fui 6 vezes para a Índia, fiz vários retiros de autoconhecimento, muita meditação e cada vez mais entrando em contato com essas emoções, com esses sentimentos. Nesse momento de vida, estava muito difícil para mim, inclusive acordar de manhã para trabalhar, porque nem sabia o que eu queria fazer direito. Eu sou músico, para vocês terem ideia, né? Eu sou músico, artista marcial, sou publicitário, também trabalhei com meu pai, Então eram muitas coisas e que eu não sabia o que era de verdade. E a arte marcial daquele jeito eu também não queria. Então foi um momento de um ócio interno muito forte, até que em 2010, voltando da Índia, eu fui morar no meu sítio e lá eu mergulhei dentro de mim bastante e pude voltar dentro de mim para a arte marcial. Só que como eu já estava nesse caminho do autoconhecimento e da meditação, fez muito sentido, brilhou no meu coração, né? Isso que eu quero dizer, fez muito sentido. Brilhou algo muito legal dentro do meu coração, que seria voltar para a arte marcial, mas de uma forma nova, quem sabe até agora inexistente, que eu precisaria criar, de trabalhar com essa energia marcial do guerreiro, que até então eu conhecia como uma energia mesmo de competição marcial, da arte marcial tradicional, mas de uma forma nova, para ajudar a gente a reconhecer na gente o potencial da energia marcial que todos nós temos, ou como falam também na China, essa energia yang, né? Essa energia masculina, essa energia guerreira, mas redirecionar ela para um verdadeiro papel que inclusive acolhe a energia feminina, né, que trabalha aí em parceria com essa energia feminina, integrando esses dois polos yin e yang, né? E aí eu chamei isso de ODGI, o Despertar do Guerreiro Interno, que foi então um sistema, né, um caminho marcial que eu comecei a desenvolver em 2010, unindo várias posturas de artes marciais, movimentos energéticos, meditação, autoconhecimento, mas com o objetivo principal de inspirar no praticante essa forma de olhar a vida, né, como uma escola, como uma treinadora do nosso hábito e a gente buscar cada vez mais com isso a ação consciente. Então, eu acredito que a arte marcial, assim como a metodologia do Acordo de Paz também, é um caminho que ajuda a gente a encontrar cada vez mais a ação consciente. O que eu percebo? Que dentro de nós temos, né, muita reatividade, né, e que, né, até mesmo trazendo os ensinos da Cíntia, né, falar de mim, né? Então aqui dentro eu tenho muita reatividade, né? E que se eu não estou presente, que é esse guerreiro interno, se esse guerreiro interno ele não está atento, eu vou logo e reajo com o outro, né? Eu me sinto incomodado, como diz o Hal Seixas, né? É sempre mais fácil achar que a culpa é do outro. Rapidinho eu coloco a culpa no outro, porque eu estou com incômodo, eu não sei ficar com ele. E aí que entra esse caminho do guerreiro, que eu acredito que a gente precisa aprender a ficar com os incômodos, precisa aprender a encarar os desafios e entender ainda mais que isso são materiais de estudo para a nossa escola interior, para a gente se desenvolver. Então desde 2010 para cá, eu comecei a redirecionar essa energia da arte marcial, como trazer uma coragem interna, uma disciplina, um autocontrole, tudo para eu entender que a vida é minha melhor amiga, né, e que eu posso aprender com ela através do desafio, nada está contra. E com isso eu buscar sempre a paz em todos os meus relacionamentos, né? Então eu conheço um tanto aí da metodologia do Acordo de Paz e eu sinto que vocês estão com uma pérola na mão, porque a gente aprender a entrar num ambiente muitas vezes hostil, de reuniões difíceis, né, situações difíceis, decisões difíceis que podem mudar minha vida, pode mudar a vida do outro e exige muita responsabilidade, é muito legal a gente ter esse autodomínio, essa maturidade para que cada vez mais a gente consiga ter escolhas conscientes, né? Eu saber que eu posso escolher o que eu falo, escolher o que eu faço com as minhas mãos, escolher os meus pensamentos corretos, para que cada vez mais eu possa ajudar, não só a mim, né? Mas ajudar o todo, ajudar o mundo, ajudar as instituições, ajudar as famílias, ajudar as pessoas.
Então, nós temos responsabilidades, né, nessa vida. Então, eu acredito que o Acordo de Paz, né, assim como a metodologia e o sistema do DGI, ajudam muito a gente nesse caminho de autorresponsabilidade e a gente ter consciência cada vez mais das nossas ações. Hoje eu vivo aqui em São Paulo, né, tenho essa escola, estou dentro da escola ODGI e vivo de ODGI. Então, é verdade que uma transição foi feita. Hoje eu vivo feliz, né, com um caminho de um propósito que eu acredito, dentro da arte marcial que eu amo, né? Obviamente existem muitos desafios, viver feliz nesse sentido de fazer o que gosta não significa não ter desafios, né? Tem muitos desafios, né? Mas eu estou aprendendo que esses desafios eles geram um atrito necessário para minha evolução continuar, né? Então eu aprendo a reverenciar os desafios, e com isso seguir a minha jornada sem brigar com a vida, sem brigar com o outro e procurando buscar cada vez mais qual é a minha responsabilidade nisso tudo. Então eu torço de verdade para que cada um de vocês possa fazer uma real caminhada em direção à sua paz interior, né, em direção ao amor que reside dentro de você e que você possa ser uma peça fundamental nessa transformação desse mundo e ajudar nesse mundo ele ter cada vez mais amor, um amor maduro mesmo, consciente, e que colabore aí para um sistema cada vez mais pacífico e harmonioso. Obrigado pela oportunidade de compartilhar com vocês. Como eu falo aqui no DGI, Namastê,